Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. A aula de hoje é uma aula que compõe a base curricular do sexto ano. E essa base curricular do sexto ano nós já percorremos grande parte do conteúdo de história, estamos no período final do livro, nos conteúdos finais. E vamos hoje fazer exercícios que possam consolidar nosso conhecimento em relação à alta Idade Média e, pós a resolução desses exercícios, nós iremos chegar finalmente à baixa Idade Média e todas as suas consequências, as suas características. Então, pois bem, só para que a gente tenha em mente, não possa esquecer do que foi estudado, não é? Estudado em relação às relações servis que eram feitas durante todo esse período da Alta Idade Média, o aparecimento do senhor feudal, o aparecimento dos servos, oriundos ainda da crise do Império Romano, que eles chegam, não é, para as áreas rurais da Europa, principalmente, e quando chegam lá, vão se deparar com os senhores feudais. Que são os senhores feudais? São aqueles que se anteciparam à queda do Império e passaram a obter grandes lotes de terras, os feudos, e a partir daí conseguem ter o domínio daquela região rural, oferecer segurança, construir muros e ceder terras para aqueles servos com suas famílias que estavam chegando àquela região. E aí a gente viu como se dava essa questão, né? Aparecimento do suzerano e o do vassalo, uma relação de fidelidade que fazia com que a economia daquela região começasse a aparecer, começasse a surgir. Tivemos também a oportunidade de conhecer a sociedade daquele período, da Alta Idade Média, sempre trazendo uma pirâmide como sendo a nossa referência para esboçar, para que a gente possa conhecer cada vez mais. Aí temos a pirâmide, o clero, na ponta dessa pirâmide social, depois a nobreza, a baixa e alta nobreza, e por fim, quem está na base da pirâmide são desculpa, os servos ou os camponeses. E com isso vai se estabelecer ali uma servidão coletiva, vai se pagar determinados impostos, como a corvéia, que era realizado em vários dias da semana, a talha, a banalidade, a captação, e todos esses impostos que eram pagos pelos servos. Os servos começavam a pagar todos esses endividamentos, esses impostos. E por aí a gente vai caminhando, chegando agora a conhecer também dentro da nobreza, não é? Os títulos de nobreza que começavam a surgir, como por exemplo duque, conde, marquês, barão. Essas classes, essas nomenclaturas que vão começar a fazer parte do dia a dia da Alta Idade Média, não é? Essa nobreza que possui agora um nome, características, termos que eram utilizados. Pois bem, para consolidar isso, vamos fazer algumas atividades de múltipla escolha. Não é? Múltipla escolha é aquele tipo de questão que nós vamos assinalar somente uma única vez. Somente uma alternativa a ser marcada. Uma alternativa a ser marcada. Presta bem atenção aqui. Na página 312, nós temos: durante a Idade Média,
na Europa, 312, primeira questão. Durante a Idade Média na Europa, predominava o sistema feudal, cujos fundamentos eram o quê? Letra A, o trabalho servil, a família patriarcal e o Estado nacional. Letra B, o trabalho servil, a família patriarcal e a posse da terra pela nobreza. Letra C, o trabalho servil, a família igualitária e a posse da terra pela burguesia. Letra D, o trabalho livre, a família patriarcal e a posse da terra pelos nobres. Letra E, ou E, o trabalho escravo, a família patriarcal e a posse da terra pelos camponeses. Então, pessoal, nessa primeira questão, qual seria a alternativa correta? Somente assinalar uma única questão. Aí passa pela sua cabeça, tio, eu vou marcar duas questões, duas alternativas? Não. Marcar somente uma. Essa questão aqui é de múltipla escolha. Só existe uma alternativa a se assinalar. Pois bem, qual seria a alternativa a ser marcada? Isso. Letra B, o trabalho servil, a família patriarcal e a posse da terra pela nobreza. Ainda na página 312, vamos fazer juntos também essa terceira questão. Por toda a Europa, abre aspas, por toda a Europa, reinava apenas uma igreja. Se um homem não era batizado na igreja, não era membro da sociedade. Quem fosse excomungado pela igreja perdia automaticamente seus direitos civis e políticos. A civilização da Europa possuiu a característica anteriormente mencionada na letra A, antiguidade, durante principalmente o Império Romano, B, Idade Média, C, Idade Contemporânea, letra D, Idade Moderna, por inspiração do Iluminismo. Qual seria aí a alternativa correta, pessoal, a ser assinalada? Muito bem, palmas. Letra B, Idade Média. Idade Média que possui essas características aí, ó. Se um homem não fosse batizado pela igreja, não era membro da sociedade, ele era colocado à margem, colocado de fora. Quem fosse excomungado perdia os direitos civis e políticos. Isso é uma característica da Idade Média, a vinculação muito grande com a igreja, com as questões de Deus. Tanto é que esse período da Idade Média tem um termo que consegue caracterizá-la muito bem. Qual é a característica central desse período da Idade Média? Qual é? Isso, o teocentrismo, não é? Vamos fazer mais uma questão. Dessa vez, a questão que eu vou resolver com vocês, ela se encontra na página 313. Diz assim: quarta questão, 313. As principais características do feudalismo eram: letra A, sociedade de ordens, economia levemente industrial, unificação política e mentalidade impregnada pela religiosidade. Letra B, sociedade estamental, economia tipicamente artesanal, organização política
descentralizada e mentalidade marcada pela ausência do cristianismo. Letra C, sociedade de ordens, economia terciária e competitiva, centralização política e mentalidade hedonista. Letra D, sociedade de ordens, economia agrária e autossuficiente, fragmentação política e mentalidade fortemente influenciada pela religiosidade. Letra E, sociedade estamental, economia voltada para o mercado externo, fragmentação política e ausência de mentalidade religiosa. Qual seria a alternativa? Isso, parabéns, viu? Letra D, sociedade de ordens, economia agrária e autossuficiente, né? Fragmentação política e mentalidade fortemente influenciada pela religiosidade. Tá bom assim? Pronto, com isso nós concluímos a Alta Idade Média, né? A Alta Idade Média. Só para fechar, não esqueça de que uma instituição que conseguiu se fortalecer pós-Império Romano, apesar da crise do Império Romano, qual foi a instituição? Isso, foi a igreja sim. A igreja começou no finalzinho do Império Romano e ela vai se consolidar por toda a Idade Média, por toda a Idade Média, isso mesmo, viu? Parabéns. Agora, convido vocês para abrir o nosso livro na página 314. Lá nós iremos começar um novo conteúdo. Que conteúdo é esse, professor? É a Baixa Idade Média. Não estudamos a Alta? Agora vamos estudar a Baixa. Bato mais uma vez nessa tecla. Os historiadores têm uma preocupação de fazer essas divisões. Para quê, professor? Para facilitar o seu entendimento, para facilitar o seu conhecimento, para que você absorva da melhor forma possível. Como hoje não existe mais aquela historiografia que era preocupada com datas, quando começou, quando terminou, qual foi o ano exatamente, antes ou depois de Cristo, século XVIII, 1789, 1760, 1810. Não tenha mais essa preocupação. A historiografia brasileira tem que estar preocupado com datas. Você tem que estar preocupado com os fatos históricos, os fatos políticos, sociais e econômicos que levaram àquela condição ali, surgiram naquela condição. Pois bem, a Baixa Idade Média, a crise do mundo feudal. O modelo, prosseguindo a leitura aí, a Baixa Idade Média e a crise do mundo feudal. Então, vamos conhecer aqui o momento de crise. O apogeu, o sucesso foi na Alta. A Baixa, vamos conhecer um momento de extrema dificuldade para esse período, para que ele tivesse agora um momento de dificuldade de sobrevivência, questões que vão acontecer. E uma dessas questões que vão surgir na Baixa Idade Média é o evento chamado de Cruzadas. É um movimento que a igreja começa a intensificar, a igreja católica começa a dar apoio, a fortalecer. Por quê? Porque lá em Jerusalém, que é a cidade santa para os cristãos, estava sendo ocupada por muitos muçulmanos. E os muçulmanos estavam massacrando aqueles que estavam se endereçando para Jerusalém. Então havia ali uma ocupação dos muçulmanos. Então, cruzadas por quê? Levavam a cruz na frente e iriam ali, a partir de então, guerrear contra os muçulmanos. Então vai haver essas situações dessas caravanas, não é? Para poder recuperar o domínio que está a cidade de Jerusalém está passando pelo domínio muçulmano, e que os cristãos deveriam novamente retomar aquela região, não é? Então temos aqui
Desculpa, o modelo político 314. O modelo político do sistema feudal funcionou para a nobreza e a Igreja Católica de forma sólida, consistente, de forma muito presente, com a base inquestionável, de forma sólida até o século XI, quando chegou ao auge. A partir desse período, na Baixa Idade Média, o feudalismo começa a entrar em crise. O feudalismo começa a apresentar situações de dificuldade. Aquele apogeu, aquele sucesso começa a decair, começa a diminuir. Pois bem, vários foram os fatores que levaram ao declínio na Idade Média, dentre os quais destacam-se o renascimento comercial, por meio das inovações tecnológicas, dos instrumentos e das técnicas, de uso melhorado do solo, a produção foi aprimorada, gerando excedente. O comércio então retornou com força total. Olha aí, então nós temos uma condição de enxergar que esse comércio começa a ser aprimorado, não é? Incentivado, intensificado. As relações comerciais começam a crescer de forma evidente. O comércio então retornou com força total. Cruzadas. As caravanas financiadas pela igreja para enfrentar os árabes e recuperar o domínio de Jerusalém colaboraram para a forte crise europeia. As cruzadas vão ser um episódio que vão fazer com que aconteça essa crise, porque as pessoas agora não iriam mais migrar para a região de Jerusalém como estava fazendo anteriormente. Então nós temos 4 aspectos aí, não é? O renascimento comercial, fatores que levaram ao declínio da Alta Idade Média, da Idade Média como um todo. O renascimento comercial, o aparecimento agora de moedas, as inovações tecnológicas, as cruzadas, a peste negra e as guerras. A peste negra foi uma doença transmitida pelo rato que devastou a Europa, matando milhões de pessoas. Guerras, houve diversos conflitos na Europa, como a Guerra dos 100 Anos, entre a França e a Inglaterra. Na verdade, esse conflito durou 116 anos. Só que ele não foi um momento, não foi um fato histórico que ele foi sem ser interrompido. Houve momentos de paralisações, ou seja, passou-se 20 anos guerreando, desse um tempo de 5 anos, 7 anos, 10 anos, voltaram a entrar em conflito. Pararam mais 2, 3 anos, voltaram a entrar em conflito. Pararam mais 2, 3 anos, voltaram a entrar em conflito. Não é? Então vamos aqui. 314. A organização social. Durante a Alta Idade Média, a economia se baseou num sistema em que lotes de terras, feudos, produziam a subsistência tanto de camponeses quanto de senhores feudais. Então, com isso, a gente percebe a importância da terra nesse período da Idade Média, não é? E agora, na Baixa Idade Média, as novas tecnologias, não é? Uma produção cada vez mais aprimorada, incentivada, a evolução começando a acontecer, o comércio vai retornar com força também. Mas até a Alta Idade Média, na Alta Idade Média tem uma característica muito forte do feudo. Aqui nós vamos observar isso bem menos. Existia de fato uma centralização econômica baseada na servidão coletiva dos camponeses,
Esse quadro não se alterou, pelo menos inicialmente no período da Baixa Idade Média. Não se alterou. A sociedade continuava formada por 3 classes. Quais são as classes? Muito bem, o clero, a nobreza e os servos. Essas são as classes sociais da Idade Média. Nobreza na ponta, clero na ponta, nobreza e depois os camponeses. É colocado dessa forma. E com a mesma rigidez de sempre. Ou seja, essa rigidez significava a não mobilidade, não existia mobilidade. Não existia mobilidade, não tinha condição de você sair de uma classe, você nasceu servo e você passar a ser nobre assim. Não existia. A pirâmide estava imóvel, sem ser mudada. Ainda assim, ocorreram algumas mudanças nas relações sociais e no uso dos feudos. A Baixa Idade Média se caracterizou por um grande crescimento populacional, principalmente entre os séculos X e XIV. Nessa fase, a Europa chegou a ter uma população de 80 milhões de habitantes. Não é? 80 milhões. Muito maior do que os cerca de 30 milhões da Alta Idade Média. Isso foi possível porque, vamos entender porque houve esse aumento populacional enorme, né? Mais do que o dobro. A população europeia inicialmente com 30 milhões no início da Alta Idade Média, e já na Baixa já tinha 80 milhões, então possuía 80 milhões, então uma diferença brutal, uma diferença gigantesca aí, não é isso? Vamos entender aqui. Por que isso foi possível? A que fatores nós devemos colocar como sendo responsáveis pelo esse aumento populacional? Vamos ver. Melhoras nas técnicas agrícolas e de produção que geraram o excedente posteriormente usado no comércio. A paz relativa com uma enorme redução do número de conflitos e de guerras. A paz relativa, não é? Redução de conflitos, menos pessoas morrendo. Incremento do comércio. Um outro fator, expansionismo territorial quase inexistente. Não houve expansão territorial. Então a população ficou morando praticamente nas mesmas regiões. Período climático favorável à produção agrícola. Não houve grandes secas, grandes geadas, a produção agrícola não foi atingida por esses fenômenos naturais. Não. Então vai fazer com que a população se sinta mais estimulada, não é? a crescer, a ter maior número de filhos, para inclusive esses filhos, não é? Com cerca de 7 anos já começavam a ir para as lavouras. A globalização da Baixa Idade Média continuou com 3 classes sociais, mas a nobreza passou a ter destaque. Nós temos uma figura aqui que retrata isso, que tem uma legenda falando sobre isso. E além disso, nós tivemos aí a diminuição da escravidão, já que houve poucas guerras e, consequentemente, poucos prisioneiros de guerra e poucas mortes. Eu estou na página 315, né? Desculpa. 315. Temos então, na página 315, o crescimento demográfico na Europa Ocidental. No ano 1000, tem esse gráfico apontando, nós tínhamos 22 milhões de habitantes na Europa, no ano 1000. 1100, nós tínhamos 25 milhões. No ano 1200, nós tínhamos 34 milhões. No ano de 1300, 50 milhões. A tabela demonstra, não é? Tem uma explicação para essa tabela, para essa legenda aí. A tabela demonstra o crescimento populacional na Idade Média, entre os séculos 10 e 13. Um dos principais motivos foram as inovações tecnológicas nas produções agrícolas. Não é isso? Pois bem, já na Alta Idade Média nós temos a população europeia era, em sua maioria, rural e havia ali poucos centros urbanos. Essa situação,
Olha aí, população rural. Essa situação se modificou a partir do século XII, período que ficou conhecido como Revolução Urbana. Vários centros populares, urbanos e comerciais surgiram, dando início às mudanças nas relações sociais. Mas a sociedade europeia, na Baixa Idade Média, continuava rígida e hierárquica. Assim como na Alta Idade Média, as camadas sociais eram três. Não é? Três. O clero, mais uma vez surgindo aí, nobreza e os céus. Clero, nobreza e céus. O clero eram os membros da igreja. Mesmo com a queda do Império Romano, a Igreja Católica permaneceu firme, veja aí, ó, mesmo com a queda do Império Romano, a Igreja permaneceu firme e consistente como estrutura política ou religiosa. Na Baixa Idade Média, passou a ser dividido em clero, veja, na Baixa Idade Média é uma pequena diferença, não é? Uma subdivisão. Passou a existir o clero secular e o clero regular. O clero secular, que se relacionava com a população de forma direta e nos feudos. E o século regular, aí primeiro o clero secular, agora o clero regular, que eram as ordens religiosas, cujos membros passavam boa parte da vida nos mosteiros. Sempre que o livro apresenta alguns termos que podem ser desconhecidos para vocês, ele traz o significado através desses links. Mais uma vez aparece aí o link sobre os mosteiros. São edificações religiosas em formato de templo. Os mosteiros, geralmente construídos fora das áreas urbanas, abrigam monges, freiras e etc. Não é? Tanto o clero regular quanto o clero secular tinham origem na classe nobre. A centralização política e a unidade territorial da Igreja contribuíram para que suas ideias e concepções fossem divulgadas por toda a Europa. A aproximação da Igreja Católica com a cultura também foi decisiva nessa fase. O conhecimento passou a ser trabalhado nas universidades. Aqui também surge o significado do termo universidade. São espaços físicos voltados para a formação acadêmica e para os estudos de diversas áreas do conhecimento. E não mais nos mosteiros, diferentemente do que ocorria na Alta Idade Média. Quando a gente estuda esse conteúdo, alguns historiadores afirmam o seguinte, que esse momento da Baixa Idade Média é um período de transição para a Idade Moderna, o surgimento dessas universidades, não é? Que vão favorecer o pensamento crítico, E aí vamos conhecer uma situação de um pensamento crítico, um pensamento moderno, na Idade Moderna. O período da Baixa Idade Média, ele antecede a Idade Moderna. Então sempre eu falo sobre isso, não é, pessoal? Fique sempre atento aos fatos antecedentes para você entender o que vai acontecer em seguida. Universidades. Surgiram as universidades com destaque para o que foi fundado em Bolonha. Bolonha é uma cidade que hoje na Itália, que fica no norte da Itália, diz assim, a Universidade de Bolonha é a mais antiga do mundo ocidental, tendo sido fundada na Itália em 1088. Passaram por essas universidades personagens da história como Nicolau Copérnico, Laura Bass e Gianni Zanazzi. Não é? Gianni Zanazzi. Em Bolonha, no século XI, de Paris, fundada em 1150. Nessas universidades, buscou-se estabelecer a separação entre a fé e a razão. As universidades tinham esse pensamento racional, não é? Deixando de lado as emoções e os sentimentos e qualquer vinculação do ponto de vista teológico, nada relacionado a Deus
os pensadores queriam formular, não é? Tá bom assim? Deu para entender? Espero que vocês tenham compreendido. Forte abraço e até a próxima. Tchau!